Qual o valor mínimo que eu posso dar de entrada na compra de um apartamento? Olha, uma pergunta que assim desperta muito interesse, né? Porque às vezes a pessoa quer comprar um apartamento, mas não tem um valor tão grande assim de entrada. Então, qual que é o valor mínimo? Olha, é, só contando assim experiência, eu já vendi apartamentos com entrada de R$ 200, já vendi apartamento com entrada de R$ 500, com 1.000, com 2.000, então existem várias possibilidades. Vou dar uma explanada aqui para vocês. Primeiro, a Caixa ela sempre vai financiar no máximo 80% do valor do imóvel. Então, restariam 20% para que esse cliente desse de entrada. E aí você vai me perguntar, olha, se restam 20%, como que essas pessoas conseguiram comprar um apartamento com entrada de 200, com entrada de R$ 500? Então, o que acontece? Algumas construtoras, em geral as construtoras maiores, elas têm a possibilidade de fazer o financiamento dessa entrada. Por quê? Elas entendem que talvez 20% do valor do imóvel represente um valor alto e talvez você, cliente que está ouvindo, não consiga pagar esses 20%. Então essas construtoras fazem a divisão. Então os 80% você vai dividir com a Caixa e os 20% você consegue dividir com a construtora. E aí esses 20% vai depender das regras da construtora. Algumas delas autorizam que você dê um sinal, né, que é a primeira parcelinha ali desses 20% num valor bem baixo. Então, às vezes tem campanhas, por exemplo, o feirão nesse final de semana e você vai dar entrada de apenas R$ 99 ou R$ 98. Tem outras que fazem uma entrada de apenas R$ 200. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para você que me ouve é que não deixe que a falta de entrada te trave. Outra possibilidade é também o uso do FGTS. Então, às vezes você fala assim, eu não tenho entrada, mas você tem o FGTS. Então, você pode usar o FGTS como parte também desse pagamento, além, um outro valor adicional, que é o subsídio do governo. Então, digamos, a Caixa te emprestou 80% e restariam os 20% aqui para completar o valor total do imóvel. Então, nesses 20%, você pode usar o FGTS, você pode usar o subsídio, que é um desconto que a Caixa te dá, então ele entra aqui comendo uma fatia, né, desse bolo aqui dos 20%, e aí depois você ainda tem a possibilidade de financiar com a construtora. Então é completamente possível você comprar um apartamento sem dar entrada, né? Sem que esses 20% sejam um empecilho. Então, respondendo, o mínimo pode depender de 200, de R$ 500, você já consegue comprar o seu imóvel.